que eu vou falar aqui? Vou falar sobre pães, diversos de pão, panificação, o que dá errado, o que não dá, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Se você tiver alguma dúvida, cara, você manda aí, se eu souber, eu já respondo aqui, te ajudo aí também, tá bom? Bora lá então, galera. Vou falar alguns assuntos aqui, não trouxe nada anotado, vai ser bem espontâneo mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí que eu vou respondendo. Sou ajudante de padeiro há 2 meses. Eita, que maravilha! Haja pão para fazer. Eu tinha um colega meu que trabalhava na padaria, ele entrava, se não me engano, 4h30. Entrava 4h30 e os pães tinham que estar prontos 6 horas da manhã. Então eles já deixavam os pães no padeiro noturno, já fermentando, já chegava, o forno já estava ligando, já ligava. Pá. Aí em Cuiabá tinha uma padaria, não sei se tem ainda, da Dona Maria, Universo Novo, que me encanta. Nossa, é muito lindo. Você vai se encantar demais com a panificação. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que dá para fazer. Aí em Cuiabá tinha uma padaria da Dona Maria. Cara, eu não sei o que tinha naquela padaria. Eu acho que a padaria não fechava praticamente. Porque eu me lembro que eu ficava do lado da casa do meu amigo ali. Era a noite inteira, você sentia cheiro de pão, a noite inteira você via fazendo barulho naquela padaria. Aí você batia na portinha, parece aquelas portinhas de como fala, de distribuidora. Só tem um quadradinho assim, você batia lá, ela abria. Abre 2 pães aí, dona Maria. Lá na minha terra tem um pão chamado pão mandi. Não sei se vocês conhecem. Uma delícia, é um pãozinho super macio, feito com banha de porco. Tem uma casquinha meio adocicada. Uma delícia. Pão mandi. Não sei se vocês conhecem. São 3 padeiros de pão artesanal o dia inteiro. Eita, que maravilha! Panificação artesanal, então? Deve ser sim, porque você falou pão artesanal, deve ser panificação artesanal. Então, é, uma dúvida muito comum que as pessoas me falam aqui, eu estou trazendo aqui aleatório, é referente a tempo de fermentação. Pô, que maravilha! As pessoas me perguntam, Jorge, qual é o tempo de fermentação? Eu começo a fermentar a partir do momento que eu coloco o pão na geladeira? A partir do momento que eu coloco ele dentro da fermentadora, é aí que eu começo a contar, porque quando a gente fala de fermentação, a gente ouve na internet como, coloca 15 horas para fermentar, coloca 16 horas para fermentar, coloca 24 horas para fermentar. Mas só que o fermento não foi adicionado naquele momento que você colocou dentro da geladeira, né? O fermento foi adicionado lá no início. Então, como que você faz o cálculo do tempo de fermentação? É o todo. Desde o momento que você coloca, acrescenta o fermento, o levão biológico seco, ou seja lá qual fermento você estiver usando, você já começa a contar o tempo de fermentação. Porque a partir do momento que aquele levain ou aquele fermento entra em contato com o pão, ele vai contaminar, né? Com o pão não, aquela massa úmida, ele vai contaminar aquele ambiente, aquele volume. E se eu colocar direto na farinha seca, não vai ter atividade ali ainda. Ele vai ter atividade a partir do momento que ele entra em contato com a umidade, porque ele vai se esparramar, vai poluir aquele ambiente. Então aí você começa a contar. Então, Jorge, então se eu estiver usando uma farinha fraca de mercado, eu não estou falando, uma farinha fraca é o que as pessoas falam, mas uma farinha mais fraca, mas dá conta de fazer o pão, e ela aguenta 15 horas, então não começa a contar a partir do momento que ela entra na geladeira, não, você começa a contar a partir do momento que você acrescentou o fermento, levou. Por quê? Porque senão ela não vai aguentar, você vai perder aquele pão. As pessoas erram, muitas vezes erram por conta disso. Ela pega uma farinha que não aguenta uma fermentação tão longa, tão espaçada, e começa a contar a partir do momento que coloca na geladeira. Então, suponhamos que ela demorou praticamente, que não demora tanto tudo isso, mas tem gente que demora. Demorou ali 2 horas a 3 horas para preparar esse pão, para chegar no ponto ideal. Entre dobra, misturas, né, descanso, fez mais de 4 ou 5 dobras ali e fica ali, mexendo. Aí ela vai colocar para fermentar e já está quente naquela região, ela não controla essa temperatura. O que acontece? Aquele pão não aguenta esse tempo de fermentação e ultrapassa. Quando ele ultrapassa, ele chega lá, ou ele rasga a película, ou ele não dá salto de forno, né? É muita força para ele, é muito tempo de fermentação,
ou ela se esparrama, porque aquele glúten não é tão forte. Então acontece várias coisas se você ultrapassar esse tempo de fermentação para cada tipo de farinha. Não quer dizer que a farinha é ruim, não, é porque você não acertou o tempo de fermentação. Eu considero uma fermentação natural, isso é opinião minha, né, mano? Eu considero a partir de 12 horas. Será que essa farinha que você está usando não aguenta 12 horas? Menos 3 horas faz total diferença num tipo de farinha. Então a gente tem que analisar essa parte para não cometer o erro de achar que é só a partir do momento que a gente coloca ele para fermentar dentro da geladeira. Uma coisa também que as pessoas me perguntam é referente à quantidade de dobras. Quantas dobras eu devo fazer no meu pão? As pessoas falam 4 dobras. Não é. As 5 dobras? Não sei. As 3 dobras também não sei, porque a quantidade de dobra vai depender do desenvolvimento da tua malha. Quando as pessoas falam 4 dobras, não quer dizer que é 4 dobras engessada. 4 dobras foi uma média que foi estabelecida, porque ele viu que as pessoas, quando estão aprendendo, elas não desenvolvem muito bem a malha de glúten, né? Que é na parte da sova, aquele trabalho de sova, né? As pessoas não conseguem desenvolver quando está começando, padeiro iniciante. Aí vamos colocar 4 dobras, porque 4 dobras já chega num ponto, mas não é 4 dobras que você usa para chegar no ponto de véu. Você pode passar de 5 dobras. Eu já cheguei a 7 dobras, uma massa super hidratada. Então você percebe que não é engessado, é o desenvolvimento da massa. Você tem que entender visualmente e no toque, sensibilidade de pegar a massa, abrir, chegou no ponto de véu, é esse ponto que eu quero que ela chegue. Aí você vai definir a quantidade de dobras. É aí que você vai falar, não é 4, é 2. Eu já cheguei com uma dobra, porque eu desenvolvi bem na sova, e na sova na mão. Às vezes você nem precisa chegar na dobra. Se você souber ter uma habilidade, se você for bom, até traveco, se você for bom em sovar, né? Ou então na maceira também. Você consegue desenvolver, eu não gosto, mas tem gente que desenvolve 100% na maceira, o véu, né? Mas tem que tomar cuidado, porque se sovar demais, essa massa vai perder o sabor, porque ela vai acabar acidificando e vai perder a estrutura dela, vai ficar um pão sem sabor, sem aroma. Então tem que tomar cuidado com o tempo e temperatura ali de sova. Para você fazer uma sova desenvolver 100% na massa, você tem que fazer uma velocidade lenta até quase o final do processo. Se brincar, dependendo da temperatura, você vai até o final numa velocidade lenta. Tem que ter paciência. É um trabalho maior? Mas se você usar o método, a estratégia da autólise, você diminui esse tempo aí. Se você for fazer um método direto, aí já é outros 500, né? O processo é bem um pouco mais demorado. Se você não souber, nem tente, porque é dor de cabeça, porque você pode acabar perdendo a tua massa. Se não perder, se ela chegar até o final e você fizer muito rápido, ela esquenta demais e acaba perdendo os nutrientes dela, porque acaba acidificando. Outra coisa que as pessoas perguntam temperatura de forno. Temperatura de forno tem que ser 230, tem que ser 250, depende. Cada forno trabalha de um jeito. O meu forno, para fazer um pão, olha, vou mostrar para você. Daqui vai ser um café da manhã. Daqui é um pão que eu fiz cascudo, super macio, por sinal. Para fazer um pão desse, meu forno tem que estar em 200 graus. 200 graus Celsius. Jorge, mas eu vejo as pessoas falando que tem que estar 250 em cima e 200 embaixo. Beleza, pode estar 250 em cima e 200 embaixo, né? 200 no teto e 200 no lastro. Mas qual é a temperatura que está ali dentro daquele forno? Né? Não quer dizer que está 250 em cima e 200 embaixo, que o forno está somando ali, vai dar 450 graus. Não. Ele aqueceu até aquela temperatura, mas ele não está naquela temperatura ali no meio, né? Onde o ar está passando. Tanto é que o pão, se chegar a 200 graus, se o pão chegar a 200 graus, ele queima. Então o pão não chega a 200 graus. Um pão assado, completamente assado, a gente coloca, vocês podem fazer um teste aí na casa de vocês. O pão, para estar completamente assado internamente, com a caramelização, tudo bonitinho, ele vai estar a 90 a 94 graus. Chegou em 94, o pão está assado. Então, teu pão não vai chegar a 200 graus. Então, a temperatura do meu forno, aqui eu asso a 200 graus esse tipo de pão. Mas eu uso 200 graus para todos os pães? Não. Para massas enriquecidas,
com açúcar, com manteiga, que são os pães doces, né? Ou outro tipo de gordura, às vezes nem tem essa gordura, ou com ovos, você vai assar numa temperatura de 170 a 180 graus. É uma temperatura baixa, é uma temperatura de assar bolo. Tanto é que bolo é assado numa temperatura baixa. Por quê? Porque ela tem açúcar. Esses pães têm açúcar e eles podem queimar se passar de 180 graus ali. O açúcar começa a queimar e você vai acabar perdendo esse pão. Vai ficar com um pão sólido, né? Só aquela parte maçuda, sólido não, maçuda aí dentro, batumá, que as pessoas falam, que nem um bolo. Então você tem que assar ele lentamente. É um processo lento que dá, praticamente leva o mesmo tempo de assar um pão rústico. Alguns pães e outros assam mais rápido. Vai depender do tamanho e da quantidade. E se tiver recheio também pode alterar isso aí. Então a temperatura não é só colocar no teto 250 e embaixo 200 que vai chegar a 450. Normalmente vai estar ali em 200 graus e você tem que entender o teu forno também. Que não basta só você pegar e colocar lá nessa temperatura que o pão vai sair bonitinho de lá. Quando você coloca um produto, um pão, um bolo, seja lá o que for dentro do teu forno, ele pode estar a 200 graus, mas dependendo da quantidade que você coloca ali dentro, aquela temperatura cai. Até ele estabilizar, dependendo do forno, do desempenho do teu forno, demora um pouquinho. Um forno de lastro que tenha pedra, ele consegue manter uma temperatura mais padrão. Ah, tá, forno de lastro é um forno profissional? Não, forno de lastro é um forno industrial de cozinha, que eu uso aqui, por exemplo, da Venâncio. Ele consegue manter uma temperatura estabilizada. Por quê? Por conta da pedra. O lastro ali, aquela pedra, ela segura o calor, né? Ela retém o calor. Então você coloca ali, ele não vai perder a temperatura tão rápido. Mas dependendo da quantidade que eu colocar, ele vai cair. E depois ele vai se estabilizar. Ah, sério? Sim, é normal. Isso acontece com qualquer forno. Acontece com um forno convencional e um forno profissional de panificação. Ele perde um pouco de temperatura. Então você tem que controlar. Se você não tiver um painel digital de um forno profissional, você tem que controlar, entender, dominar esse forno teu. Porque suponhamos que teu forno, você dominou teu forno. Você sabe que se colocar 10 pães ali dentro, o teu forno perde ou vai perder 20 graus. Se ele perder 20 graus, ele estava em 200, ele vai cair para 180. 180 é uma temperatura para assar pães doces. O que você pode fazer de estratégia? Se eu sei que meu forno perde 20 graus, eu vou aquecer meu forno a 220 a 230 graus, para não correr o risco. 230 ali, para dar uma segurança boa. Chegou em 230, eu vou colocar o pãozinho lá. Eu sei que a minha temperatura vai cair. A minha temperatura vai cair e vai estabilizar no 200. Então, essa é a estratégia que você pode utilizar. Mas para isso você tem que entender o teu forno. Você tem que entender o tempo que ele demora para recuperar essa temperatura. Eu aqueço ele em 230. Quando eu colocar os pães eu diminuo, porque ele vai cair e depois vai estabilizar ali na temperatura desejada. Tudo que você coloca dentro de um forno em quantidade diminui a temperatura, cai aqui o calor, né, a temperatura dentro do teu forno. Isso é normal em qualquer forno. A mesma coisa acontece dentro de uma geladeira, uma fermentadora. Como assim, Jorge? Uma fermentadora, uma geladeira? A geladeira é uma adaptação que você utiliza para fazer uma fermentadora para fermentar o teu pão. Ah, é um quebra-galho? Sim, é um quebra-galho que ajuda muito, por sinal. Eu trabalhei muito tempo com geladeira ainda compartilhada de casa. Mas tem que ter um cuidado, tem que saber controlar ela. Tudo é controlado na panificação. Tempo e temperatura é prioridade, você tem que controlar. Então, o que acontece quando você coloca o pão dentro da geladeira, uma quantidade X? Se não for muito, ela vai permanecer naquela temperatura, só se você ficar abrindo. Quando você abre a geladeira, isso é normal, vai sair aquele ar frio e vai entrar um ar quente. Aí, se você deixar fechado por uma hora, ela vai estabilizar. Mas se você abrir toda hora, vai ficar rodando aquele ar ali dentro, aquele ar quente, ar frio, e vai cair. Se você colocar uma quantidade grande dentro dessa geladeira, uma quantidade de massa, de pães para fermentar, o que você tem que entender? A geladeira está fria, o teu pão está marcando ali 24 graus, a geladeira está em 5 graus. Quando você coloca tudo de uma vez ou enche aquela geladeira de pães, o que vai acontecer? Vai entrar uma massa de calor lá dentro e vai demorar um pouquinho para estabilizar. Tem que ter isso em mente, vai demorar para estabilizar. Se você ficar abrindo essa geladeira, o teu pão vai fermentar um pouco mais rápido. Se a tua geladeira não tiver um desempenho
também legal de recuperar essa temperatura, ele vai fermentar mais rápido. Então, quando a gente coloca em qualquer... Isso aqui acontece em qualquer coisa. Até na fermentadora profissional isso acontece. A fermentadora profissional, a diferença de uma geladeira é que ela foi criada para fazer pão. É um armário, é uma fermentadora ou padeiro noturno, é um armário onde você coloca os pães e gela e controla a temperatura. Hoje tem geladeira que você consegue controlar a temperatura ali no painel. Né? Um pouquinho mais cara, mas tem. É a mesma coisa, mas só que a fermentadora, você consegue também colocar... Tem fermentadoras que conseguem manter uma temperatura ambiente de umidade ali, né? Consegue manter uma umidade e tem outras que não conseguem. Mas é a mesma coisa que a geladeira, só tem que controlar. Então, depende da quantidade que você colocar, recapitulando, vai mudar a temperatura dessa geladeira. A mesma coisa acontece no forno. Depende da quantidade que você colocar de pães ali dentro, vai cair a temperatura desse teu forno. Por isso, você tem que entender tempo e temperatura e dominar esses dois quebra-galhos, esses dois aparelhos, né? Esses dois maquinários, que é a fermentadora geladeira ou a fermentadora profissional, ou o teu forno de casa convencional, ou o teu forno industrial. Domine esses dois que você domina tudo. Não adianta você comprar um profissional se você não entendeu ainda esse processo de tempo e temperatura, porque é praticamente um tiro no pé. Entenda isso que você consegue fazer qualquer pães. Vamos ver qual tem alguma outra dúvida aqui que as pessoas me perguntam. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem também. Hidratação. Ah, Jorge, o que é hidratação? Hidratação é a quantidade de água total que entra nessa tua massa, que você vai utilizar nessa receita. Ah, Jorge, eu vejo as pessoas falando você tem 65 de hidratação, não dá pães com alvéolos. Mentira, dá sim pães com alvéolos. Vai depender da farinha que você está utilizando e vai depender também do teu processo. Por quê? Tem farinhas, né? Nem farinha, tem farinhas que aguentam uma hidratação muito alta. Ela foi criada para aguentar uma hidratação muito alta. E se você colocar uma hidratação baixa, o que vai acontecer? Vai faltar água. Então ela vai puxar toda aquela água, vai absorver, e é como se você estivesse correndo. Nossa, correndo acelerado. Aí você chega para até quer tomar uma água, você toma isso aqui de água. Isso aqui. Você está correndo quase 2 horas ali, uma meia maratona. Você toma isso aqui de água, não vai suprir. Vai ficar com falta de água. Vai ficar ruim. Seu corpo está precisando de mais água. A mesma coisa acontece com aquela farinha. Ela foi criada para absorver uma hidratação maior. Se você coloca uma hidratação pequena, não vai dar boa. Mas tem farinhas que aguentam 65% de hidratação e é uma hidratação boa para ela. Tem várias farinhas de mercado que, por exemplo, a Rosa Branca, a Anaconda Premium, gente, eu esqueci aqui. Tem a Venturelli, são farinhas que aguentam uma hidratação de 65, que gostam de trabalhar com aquela hidratação e vai dar pães com alvéolos. Né? O alvéolo não depende só da hidratação, depende do processo todo no geral. E se você for usar uma hidratação, entenda primeiro essa farinha, o quanto ela aguenta de hidratação e se ela aguenta uma hidratação menor ou maior. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Aí, 75 é boa para farinha. Não sei, você vai ter que fazer um teste para ver se é bom, para ver se ela aguenta. E uma coisa que vocês têm que entender, o processo de fermentação acontece no meio aquoso. Né? Os processos químicos, as reações químicas, a maioria acontece, tem mais atividade no meio aquoso. Então, o que é meio aquoso? Um lugar úmido, onde passa água. Né? Se você colocar, por exemplo, pega uma tinta, você joga uma tinta, um pingo de tinta no chão. Você vai perceber que aquela tinta vai cair, vai ficar fixa. Pega uma tinta e joga um pingo dessa tinta e joga na água, você vai ver que ela esparrama muito rápido. A mesma coisa acontece com o fermento. Se você colocar o fermento na farinha seca, ele não vai nem movimentar, vai ficar ali, né? Começar a juntar nele, ressecar tudinho e ficar seco. Pega esse fermento e joga na água. O levain, ele começa a poluir aquela água com uma rapidez. Vai poluir. Vai começar a se distribuir ali. A mesma coisa acontece na massa. Você mistura o levain com água e a farinha, o que vai acontecer? Ele vai se misturar e vai ter mais alimento para aquelas leveduras e bactérias. E aquela farinha serve de alimento, né? Tem açúcares simples ali, mais estruturados, que eles vão se alimentar. E se tiver num ambiente mais sólido, ele demora um pouquinho mais para trabalhar. Mas se tiver num ambiente mais úmido, com uma hidratação maior, o que acontece? Eles começam a trabalhar com mais atividade, eles começam a ter mais atividade.
porque eles chegam em alguns pontos com mais facilidade, conseguem se multiplicar ali com mais facilidade. E a temperatura é propícia para cada um deles. Enquanto as bactérias gostam de ficar numa temperatura de 5 a 10, as leveduras gostam de ficar numa temperatura de 26 para cima ali, de 26 a 30 graus. Então eles começam, dependendo da temperatura que tiver, eles começam a reproduzir com uma velocidade, né, bem maior. E normalmente, quando você está fazendo a mistura, essa temperatura está na faixa de 20 a 24 graus. Então eles começam a trabalhar com mais rapidez. Aí você coloca para colocar para fermentar na geladeira. Mas a parte externa tá gelando, mas a parte interna ainda está quente, está com uma temperatura maior. O que acontece? Estão trabalhando com facilidade, porque está com uma hidratação alta e não está com uma hidratação menor. Então tem uma atividade ali. Então um pão com uma hidratação maior, vocês têm que tomar cuidado, porque a atividade ali nele é bem maior do que um pão com uma hidratação menor. Quanto maior a hidratação, mais atividade do teu pão. Mas aí vai depender também da quantidade de fermento ou de levain que você colocou ali dentro dele. Então são vários pontos que você tem que controlar. Parece muito para quem está começando, mas para quem já está dentro, o processo é muito simples. Já sabe a quantidade, já sabe a temperatura, já sabe a temperatura da geladeira, já sabe a temperatura do forno, já sabe o tempo que a farinha dele aguenta fermentar. Então não é muito explicando aqui, né? Porque são detalhes que você tem que decorar depois. É como dirigir um carro, né? Quando a gente começa a dirigir um carro, nossa, o instrutor fala tanta coisa pra gente que eu fico perdido. Na época, pelo menos eu fiquei, não sei se vocês ficaram. Eu chegava lá, o instrutor falou, coloca o cinto, arruma o retrovisor do centro, liga o farol, coloca no neutro, pisa na embreagem. É muita coisa pra gente decorar, né? Eu tô falando aqui, vocês devem falar, nossa, tanta coisa pra fazer um pão, mas na hora que você faz, tem coisas que vão até no automático. Você faz assim, fiz isso, fiz aquilo, você já sabe a temperatura, você pega na massa, você identifica, de tanto que você praticou, você pega na massa e já sabe que a massa já está ultrapassando a temperatura, você pega o termômetro e ultrapassou mesmo. Você já sabe trabalhar, você já entendeu o processo, já entendeu um método específico. E a panificação, o que é muito legal que o Carlos falou, é um universo muito vasto, é encantador, porque cada pão tem uma técnica específica, tem um método específico. E se você for esperto, pegar bem rápido, o que acontece? Você consegue usar um método de um pão para outro pão. Você consegue usar uma técnica de outro pão para outro pão. Você consegue casar técnicas, né? Você consegue casar técnicas de vários pães. Por isso que o universo da panificação é bem vasto. É legal. Eu posso dizer que é como se fosse um universo artístico, né? Onde você chega ali, você cria a tua obra de arte. A diferença de uma obra de arte plástica é que você faz do jeito que você quiser, né? Que a tinta vai colar ali e não vai mudar nada. Vai fazer com a tinta, não vai mudar. A panificação não. Para você fazer a tua obra de arte, você tem que entender os processos, as técnicas, entender a massa do pão, entender cada ingrediente. Aí você consegue fazer uma obra de arte perfeita ali, maravilhosa. Você consegue falar, se eu combinar isso com isso, vai dar isso. Por exemplo, eu fiz esse pão aqui agora, que é um pão rústico, feito com farinha de sêmola grano duro, ou farinha de trigo integral e farinha farinha branca. Ah, Jorge, mas por que você fez essa combinação? Porque eu queria algumas coisas. É isso que cabe a vocês. Tem que ficar fixo na cabeça de vocês. Tem que entender o processo de cada ingrediente. A farinha de grano duro é um grão duro, portanto é que ele fala que a farinha de grano duro é grão duro, né? É um trigo bem duro que precisa de uma hidratação maior. E ela é muito forte, ela aguenta uma hidratação maior. E ele é um grão muito duro. É usado para fazer massa, né? Massas frescas, usado para fazer pão. Tanto é que tem um pão, depois vocês pesquisem aí, que é um pão muito famoso, pão de Atamur. É um pão que é feito só com farinha de sêmola. E a farinha de sêmola, ela oferece um pão sedoso, né? Amarelinho, sedoso e uma casca fina. É meio contraditório, né? Porque o grano duro, já fala, é um grão super duro e ele oferece características diferentes do nome dele, né? Que é um pão macio com um miolo sedoso. E a farinha de integral, ela tem uma atividade maior. Olha que várias coisas que a gente tem que pensar na hora de criar um pão. Ela tem uma atividade maior e ela é rica em nutrientes. Como assim atividade maior? Se eu colocar no fermento uma farinha integral, ele vai ter uma atividade maior porque ela é rica em nutrientes.
Por ela ser rica em nutrientes, sais minerais, ela traz um aroma, um sabor mais intenso. Isso é uma característica de uma farinha integral. Ah, o que é farinha integral? Farinha integral é o grão triturado, tudo ali. E não peneira, não faz nada. Casca, germe, tudo. Tudo junto. A mesma coisa uma farinha de sêmola. Ela pode ser integral também, você tem que triturar e colocar tudo ali junto. Beleza. Aí eu coloquei a farinha integral, a farinha de sêmola e uma farinha branca. A farinha branca que eu usei é a que tem menos força ali entre elas. Mas ela traz a farinha que eu usei, ela traz uma extensibilidade. Pô, mas por que extensibilidade? A farinha de sêmola, ela tem elasticidade, ela tem mais glutenina. A farinha integral que eu usei também tem mais glutenina. Ela fornece um pouco mais de resistência, então ela rasga com mais facilidade também. E a farinha branca que eu usei oferece mais extensibilidade. Então, aí eu consegui fazer uma hidratação de 73%. Podia fazer mais? Poderia, mas foi um teste. Então, não quis arriscar muito. Vou fazer no próximo. E ficou muito bom. Por que eu fiz essa combinação, esse blend de farinhas? Porque eu queria sabor, eu queria aroma, textura e também maciez. É um pão rústico. O brasileiro não está acostumado com os pães cascudos. E pão cascudo demais também não faz bem, né? Você pega o pão, não consegue morder, machuca o sal da boca, machuca a gengiva, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu quis trazer um pão específico, né, com um sabor específico, com um miolo específico, com uma casca específica, rústico. Você tem que criar um pão, não é só misturar os ingredientes, mas você entender cada ingrediente que vai nesse pão. Né? Cada ingrediente que você coloca, o que vai acontecer. Então, o pão é uma obra de arte, mas se você não entender o que você está fazendo da obra de arte, não é uma obra de arte. É praticamente, para não falar um palavrão do francês, é um chucho que você fez ali, qualquer coisa. Né? Bento, queria saber a medida certa de 1 kg de farinha de trigo e 20 gramas de fermento para não deixar aquele cheiro de fermento. Qual o tempo certo de fermentação? Primeiro que você está usando fermento pra caramba, né? E a depender do fermento que você está usando também, e é muito fermento. Para 1 quilo, não sei se você está fazendo longa fermentação, certamente não é longa fermentação, porque o processo de longa fermentação para 1 quilo de farinha você ia usar 5 gramas. 5 gramas de fermento biológico seco. E se você fosse usar o biológico fresco, você iria usar 3 vezes, né? Você multiplica por 3, então seria 15 gramas. E eu acho que a quantidade de fermento que você está utilizando para a quantidade máxima, quantidade grande, você não deve estar fazendo uma fermentação longa. Então, vai ficar com esse cheiro forte de fermento aí, que as pessoas reclamam, né? É o excesso de fermento e tempo de fermentação muito curta. Então, aí você não vai conseguir mesmo. Mesmo se você colocasse uma quantidade de fermento um pouquinho menor, ela ainda iria ficar com um pouco desse cheiro de fermento, por conta dessa fermentação muito rápida. No mínimo, tem que ser, Bento, 12 horas de fermentação aí, para você conseguir eliminar um pouco esse cheiro forte de fermento. Quanto uso de levain para 1 kg de farinha? Você pode usar, dependendo do lugar que você tiver, de 20 a 30% de levain para 1 kg de farinha. Tá bom? O que é isso? De 20 a 30%? Para 1 kg. Para 1 kg de massa, 30% vai dar 300 gramas. 300 gramas de levain para 1 kg de farinha. Vai dar super boa. Você consegue fazer uma fermentação de até 24 horas ou mais. Vai depender da farinha que você estiver utilizando. Tudo bem? Tenha um ótimo sábado. Até mais, galera!